Oi, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre os últimos livros que eu li, que eu tô muito feliz com as minhas leituras ultimamente. Eu tô lendo bastante coisa boa, de qualidade, substancial, assim, que agrega. E são leituras legais também, que foram dinâmicas pra mim, e daí você pode gostar também. Vou falar um pouco sobre o que eu senti lendo elas, e um pouco da história e tal. E é isso. Quero convidar você a visitar minha loja de papelaria. Eu sempre deixo aqui na tela e ali na descrição. É bem bonito, eu faço tudo com muito carinho. Vão lá comprar presente pro namorado, pra mãe, pra todo mundo, pra você mesmo. Vamos lá comprar na minha loja, pelo amor de Deus. Então... eu quero pedir também, por favor, se você for comprar um livro, qualquer livro que você for comprar, indicação minha, é legal você comprar com o meu link, porque daí... ajuda muito o canal. Pra você não muda nada, mas pra mim eu vou ganhar uma porcentagem. E daí é interessante pra eu saber, tipo, quais livros vocês estão comprando, que vocês ouvem de mim e tal. E ajuda demais mesmo o canal, gente, de verdade. Então, é isso que eu queria pedir pra vocês. E é isso, vamos começar o vídeo, tá? Assim, eu sempre faço... Esse vídeo, na verdade, é uma série. Então, se você caiu aqui de paraquedas, desde que eu comecei o canal, eu já tô gravando as últimas leituras. Eu acho que nos últimos 4 anos dá pra saber todos os livros que eu li através dessa série. E de últimas leituras. E aí o último vídeo eu vou deixar linkado aqui na descrição de últimas leituras. E eu vou começar esse vídeo depois que eu parei o último, entendeu? Então é isso aí. Queria saber de você, qual foi o último livro que você leu? Escreva aí nos comentários, me indica um livro, vamos compartilhar isso. Diz aí nos comentários os livros. Por favor, deixa um comentário, ajuda muito. Tá bem, um dos últimos livros que eu li foi Desvendando o Universo, do Stephen e da Lucy Hawkins. Esse livro que eu recebi da editora, eu achei muito legal, mas eu peguei ele mesmo pra ler porque eu estou um pouco obcecada por espaço e astronomia. Então esse livro aqui me ajudou principalmente a me introduzir mais nessas questões mais científicas. Nossa, eu já tinha esquecido tudo que eu aprendi na escola, então muitas coisas eu tive que ver de novo, e teve coisas que eu não aprendi na escola, então... Essa coisa de refração, espelhos, prisma, eu não tinha visto isso na escola. Eu lembro que a minha amiga que fazia cursinho aprendeu lá no cursinho, mas eu não aprendi. E aqui ele meio que vai dar uma buscada assim em tudo. É um livro pra adolescentes, assim, é um livro pra quem tá realmente, sabe, ou básico ou nada. Não, mentira, tem que ser o básico. Dessas questões científicas, de tipo as leis de Newton e os astros, não sei o quê. Aqui eu achei engraçado porque... Ao mesmo tempo que ele tá falando com pessoas que parecem crianças, do tipo assim, você pode ser que vai desvendar os mistérios do universo, ao mesmo tempo que ele tá descrevendo uma teoria muito bizarra sobre o buraco de minhoca e matéria escura, e você tem que procurar material de apoio porque você não tá entendendo nada. Então, assim, não sei se sou eu, pode ser se sou eu, mas eu achei muito legal esse livro, porém, muitas coisas eu tive que recorrer a aulas online. Então, teve capítulos que eu tive que parar realmente pra assistir aulas online, tipo, buraco de minhoca, vamos entender direito o que é isso. Então, teoria das cordas, o que são as cordas, meu Deus do céu, o que é tudo isso? Então, matéria escura, energia escura, gente do céu, o que é tudo isso? Enfim, foi interessante demais, me agregou muito. É um livro, assim, ele é bem fácil de ler, ele tem umas 400 páginas, mas, assim, ele tem uma diagramação muito fluida, então... É muito fácil de você, tipo, emergir no texto e aprender e tal. Então ele fala sobre vários cientistas, ele fala sobre várias teorias, ele fala sobre o Big Bang, etc. Ele realmente dá uma passada por tudo. E aí no final do livro ele fala sobre a Covid-19, então esse livro é um pouco mais atual. Ele fala sobre o Covid, ele fala sobre questões ambientais, ele fala sobre todas essas questões assim que compõem as previsões futuras, né? Então, tipo, o colapso ambiental, aquecimento global, etc. E as pandemias, etc. Então, é muito legal esse livro. Indico pra vocês. É muito legal mesmo. Gostei muito dessa leitura. Então, assim, é um ótimo introdutório, sabe? E aí... eu tô em ficção científica, gente. Eu tô nessa. Daí, depois eu li O Homem Invisível, do H.G. Wells. H.L., sei lá, gente, como é que fala o nome desse cara. Eu li O Homem Invisível e foi um livro muito diferente, porque eu sempre tive uma noção um pouco lúdica desse livro, que ele seria um negócio mais, não sei,
meio fantasioso, meio esquisito. Mas assim, é um livro. É um livro foi um pouco diferente. Assim, ele não tem nada de lúdico. É realmente um cientista que fica invisível. Ele tá estudando principalmente como a luz reflete nos objetos. E ele tem uma base científica muito interessante que ele vai explicar lá no livro. E aí ele fica invisível, o corpo dele todo, ele faz todos as moléculas e células do corpo dele ficarem invisíveis. Então, não, elas se comportam de determinada forma a partir da luz que ele simplesmente fica invisível. Então, tudo no metabolismo dele fica invisível. E aí ele tá sofrendo, porque, porra, como que ele vai viver mundo invisível, sabe? Ele tem que ficar pelado, e daí ele passa mó frio, e daí ele vive com gripe. E assim, ele não é uma criatura muito boa, entendeu? Ele é um homem muito filho da puta. Então, ele vai, tipo assim, tentar passar a perna em todo mundo, porque ele é invisível e ele quer... E ele tem um egoísmo, nossa, gente, é um dos personagens mais, assim, antagônicos que eu li, porque ele é muito chato, ele é completamente egoísta, tudo tem que ser o benefício dele. Aquele tipo de homem que acha que o mundo inteiro vai ter que ficar de joelhos pra ele, porque ele é o melhor de todos e ele é o mais legal de todos e não sei o quê. Eu achei muito interessante a narrativa, ela foi... No começo foi um pouco lento, mas assim, como eu tava num ritmo de leitura mais aplicado, eu consegui... ler mesmo não me cativando por ninguém. Eu acho que assim, tem muitos livros que eu tô lendo que, assim, não é uns livros que, eu vou me cativar muito pelos personagens e, meu Deus do céu, eu vou me apegar a eles e vou sofrer por ele. Não. São livros, assim, que eu tô lendo mais por curiosidade, sabe? Tipo, meu Deus, o que é isso? Tipo, esse homem invisível. Por que as pessoas falam tanto dele? O que é essa história? Esse autor também, principalmente de ficção científica, ele fez A Guerra dos Mundos, que eu ainda não li, mas eu quero muito ler. Então, assim, os personagens, você não se apega muito, você não luta muito, tipo assim, você não torce muito por eles, você tá ali meio que de espectador realmente pra ver o que vai acontecer, pra onde que o autor vai levar e o que ele quer dizer com essa história. O Homem Invisível é uma história um pouco macabra e um personagem realmente que ele é muito ruim, muito, muito ruim. Tipo, a parte que ele senta e vai falar dos coisas dele e tal. Então, achei interessante, achei uma leitura muito válida, assim, de você quiser conhecer um autor. E é bem curtinho, então acho que vale super a pena. Aí depois eu li um livro que é Como Dizer Adeus em Robô, da Natalie Stanford. E esse livro, ele é um livro jovem adulto, ele se passa, são adolescentes ali, né? E é uma menina que ela se muda pra uma cidade nova, porque o pai dela tem que mudar várias vezes e tal. E ela é um pouco diferenciada, sabe? Ela é aquele tipo de menina que não se importa muito com o que as outras pessoas estão dizendo, só que ao mesmo tempo ela tá tentando descobrir quem ela é e o que ela quer fazer da vida dela. Então, tem aquelas bases de dilemas adolescentes muito presentes. Então, eu gostei muito da escrita, o jeito que ela vai narrando, eu achei muito legal. Eu acho que, assim, eu tô meio alérgica a livros que se passam no ensino médio, eu não aguento mais. Só que esse aqui é um pouco diferente, sabe? Ele é um diferente dos outros. Ele tem uma escrita que eu achei muito boa, ele tem alguns questionamentos, assim, mais legais. Eu acho que ele pode ser descrito, tipo, como um livro adolescente, mas não cult, mas... sabe, que fica ali meio no diferente, no esquisito, sabe assim? Então, essa personagem dela vai encontrar um menino ali e eles vão meio que conversar através de um programa de rádio. De noite ela vai ouvir um programa de rádio, porque ela gosta muito de rádio, ele também. Então, né, eu acho que o livro se passa meio nos anos 2000, sabe? Eles têm celular, mas não é tipo smartphone, etc. Então, eles ficam ali ouvindo rádio, daí música antiga, uma galera ali que conversa nesse rádio. É como se fosse... uma live, sabe? As pessoas interagem ali e tal, é muito interessante. E daí eles conversam. Assim, eu não gostei do menino, eu achei ele um saco. E achei que ele tem toda essa questão de... ele meio que não tem muita consciência emocional. Não é um romance, né? Porque é muito interessante, porque ao mesmo tempo que eles são muito amigos, eles são mais que amigos. Só que ao mesmo tempo eles não têm nenhum tipo de relação física. Então, assim, eles não se beijam, mas eles se gostam. E eles meio que se tratam como se fossem namorados. Só que eles, sabe assim, é uma relação um pouco diferente. É quase como se fosse sexual. Então, eles têm muito dilema. O menino, ele perdeu a mãe e o irmão dele. E, assim, eles têm muitos traumas. Porque o menino é meio um pé no saco. Ele não tem nenhum tipo de maturidade emocional, então ele vai tratar a menina meio bosta. Mas eu achei muito legal a menina. Eu achei um livro interessante, sabe? Jovem adulto, fácil de leitura. A história, assim, que não é aquela coisa, não vai acontecer nada demais. Mas eu achei interessante alguns trechos, principalmente. Tá disponível no Kindle Unlimited, que eu li por lá. E tem uns trechos muito legais do livro, assim. Então, fica aí.
né, eu nunca tinha ouvido ninguém falar desse livro. Eu achei, ó, tem uma frase aqui interessante pra vocês verem, que é mais ou menos essa pegada do livro. Ele é um herói porque faz algo de bom com a vida que não quer. Ó, tem outra também que eu achei muito legal, essa citação aqui. Há uma separação entre pais e filhos que não deve ser violada quando as crianças são pequenas. As loucuras adultas dos pais são particulares, são perturbadoras e difíceis de entender. Mas, em algum momento, as crianças ficam espertas. As loucuras começam a vazar e os pais são revelados em toda a sua humanidade e imperfeição. Meu pai e eu estávamos prestes a cruzar esse limite para sempre. Legal, né? Eu achei tipo, muito válido, sabe? Uma leitura muito válida. Gostei de ler esse livro. Daí eu li também A Família Perfeita, que eu não sei onde enfiei o livro. Vai estar em algum lugar, vou deixar a foto dele aqui, mas assim, li ele físico. E esse livro, eu tive uma leve decepcionada, porque eu acho que a minha expectativa foi diferente. Ele tem uma capa, assim, parece que... Eu achei que era um livro de casa mal assombrada, por causa da capa, por causa que atrás fala uma casa abandonada, um bebê deixado, não sei o quê. Eu achei que ia falar sobre isso, só que não. É mais um thriller de suspense falado sobre esse núcleo de pessoas completamente perturbadas. Então, a menina, quando a personagem principal do livro, quando ela completa 25 anos, ela recebe uma carta dizendo que ela herdou uma casa muito chique, assim, uma casa enorme, que vale, assim, muito dinheiro, ali perto de Londres, ali na Inglaterra. E aí ela herdou essa casa, então agora ela é muito rica, agora ela pode ser milionária. Só que ela começa a descobrir um pouco mais sobre essa família biológica dela. Então ela descobre que os pais dela, mais uma terceira figura que ninguém descobriu quem que era, meio que se suicidaram ali no suicídio coletivo nessa casa. E aí a casa já estava destruída, eles já tinham vendido todos os móveis, era uma família muito rica de socialites e herança, então o pai biológico dela nunca trabalhou na vida, ele recebeu tudo herança mesmo, e a mãe biológica dela era uma socialite, etc. E daí essas pessoas vêm a falecer nessa casa, assim, eles ficaram meio que isolados de todo mundo por muito tempo, e aí depois eles apareceram mortos e... Assim, é uma situação muito esquisita e bizarra. Então ela vai nessa casa e a casa tá, assim, destruída quase, assim, mas ainda é uma casa muito imponente. E daí ela descobre que ela pode ter alguns irmãos que sumiram, assim. E daí ela vai tentar ver o que aconteceu nessa casa, o que aconteceu com essas pessoas. Será que realmente os pais biológicos dela se mataram? O que rolou ali, sabe? Porque eles ficaram meio que enfiados nessa casa por muito tempo. Parecia que tinha mais crianças ali, uns negócios assim. Então ela vai meio que futucar, assim, a vida dos pais biológicos dela. E, assim... Você tem que ter em mente que é um livro que vai falar realmente sobre esse núcleo de pessoas perturbadas, pais abusivos e situação, assim, de negligência com criança, etc. Então eu vou falar principalmente sobre isso, sabe? Não tem nada de Casa Mal Assombrada. Então fica aí de você. É uma leitura interessante, sabe? Eu achei interessante. E ele... Sabe assim, eu acho que ele se mantém, assim, numa leitura de suspense thriller pra você ler num dia. E, assim, interessantezinho, assim, sabe uma leitura básica, que você não vai lembrar muito depois de 10 anos, mas assim, é interessante ali no momento? Então, esse é um desses livros aí, então fica aí. Daí eu li Piranesi, da Susanna Clarke. Esse livro aqui foi bem curtinho também, eu comprei ele recentemente, você pode ver no meu unboxing, e ele é muito legal, e ele também é muito rápido de ler. Esse livro, ele tem uma vibe muito diferente, no começo, assim, você vai penar um pouco pra entender o contexto desse livro, e ele foi uma leitura muito surpreendente pra mim. Ele vai falar sobre essa pessoa que vive nesse mundo diferente, assim, é um lugar diferente, então é um lugar cheio de corredores e salas e câmaras, assim, salas gigantes, assim, como se fosse aquela arquitetura de museu, sabe? Tipo, de museu chique, assim. Então, daí tem um monte de estátua, e essas estátuas, assim, são um monte, milhares, e são milhares de corredores, e ele tá ali vivendo ali, e assim, ele come peixe que vem do mar, porque tem algumas salas alagadas de mar, assim. Enfim, ele tá preso ali nesse lugar que parece um labirinto gigante, e é meio confuso de você começar a entender ali. E só existe ele nesse mundo, alguns cadáveres ali, algumas ossadas de pessoas que ele encontrou, e uma outra pessoa que vem, às vezes, conversar com ele, e aí são, tipo, assim, são duas pessoas nesse mundo e alguns cadáveres. E aí você vai tentar descobrir o que tem ali, o que é esse mundo, o que tá acontecendo, e, assim, pra onde que vai tudo isso? Eu achei, assim, é um livro como é que fala? É uma fantasia, meio ficção científica, sabe? Um negócio assim. Achei interessante, tem uma vibe muito legal, sabe? Tem essa vibe Dark Academia muito presente, é muito legal. O personagem principal, apesar de ser um livro mais de
sabe assim, meio fantasioso, ele tem uma mente muito científica, sabe? Muito metódica, sabe? Ele tem uma metodologia científica ali que ele vai tentar encontrar sentido nesse mundo. Então ele vai fazer... Tem uns lugares, né, eu falei, que são alagados pelo mar e tem os peixinhos, etc. Só que ele vai tentar, tipo, fazer a tábua das marés pra tentar, tipo assim, ele vai tentar encontrar um raciocínio científico. Então, quando as marés estão altas, quando as marés estão baixas, quando tem inundação, e onde fica cada coisa, e ele vai meio que mapear ali o lugar. E assim, ele é muito interessante, é muito legal. E é uma leitura muito rapidinha, sabe? Então, se você quer ler um livro diferente e que dá umas discussões na cabeça, assim, vai virando, assim... É legal. Então, li esse aqui também, achei muito interessante. E ele tá meio que no hype ultimamente, né? Muita gente falou dele. E por último, que eu acabei de ler ontem... Hoje, foi, na verdade, hoje. Foi do Philip K. Dick, Blade Runner. Ou Android Sonha com Ovelhas Elétricas. Eu realmente tô querendo ler mais coisas de ficção científica, porque eu tô assim, tô nessa vibe. E aí eu tô tentando experimentar vários autores, né? Eu já li mais um do Arthur C. Clarke, eu já li do H.G. Wells lá, e agora Philip K. Dick, que eu nunca tinha lido antes. E esse livro aqui, né, como vocês podem ver o título, ele é o livro que usaram de inspiração pra fazer Blade Runner, que né, é um filme muito famoso lá, etc, matar androides, não sei o quê. E esse livro, ele é um livro que ele tem muitas questões, assim, ele tem muitas filosofias, muitas coisas, assim. Ele é um livro meio steampunk, sabe? Ele vai falar sobre um futuro pós-apocalíptico, então aconteceu uma coisa muito, tipo, meio um apocalipse na Terra, então... A Terra inteira tá meio que à mercê de poeira radioativa, então muitas pessoas da Terra foram migrar pra Lua ou pra Marte pra morar lá, porque simplesmente a Terra ficou completamente inabitável, então a maioria dos animais morreram, tipo, quase todos morreram, e sobrou alguns ali, tanto que você ter animais é um status, assim, de como se você tivesse, sei lá, um Audi, um carro muito foda, porque virou um status social, porque é muito caro, porque não tem animais, não tem uma aranha, não tem uma mosca, sabe assim? Não tem. E aí, muitas pessoas têm animais elétricos. Então, aconteceu esse ponto onde a tecnologia fica muito avançada, a desigualdade social ficou muito atenuada, e tem esse ambiente pós-apocalíptico, e a vida orgânica, biológica, tá, tipo, completamente à mercê das consequências dos seres humanos. Então, eles avançaram muito tecnologicamente e não ligou, sabe essas coisas que a gente já sabe? Enfim, daí eles têm esses animais elétricos e eles também têm androides. Então, quando a população migrou pra Lua e pra Marte, eles chegaram lá naquele ambiente, né, hostil, inóspito, que só tem pedra, e calor, e temperaturas bizarras, né, ou quando o sol tá batendo é muito quente, quando o sol não tá batendo é muito frio, então, né, essa coisa toda. E quem que vai cuidar desse lugar, sabe? Porque não vai ser os humanos. Então eles criam androides, que são robôs humanoides, né, que tem meio que físico, assim, de humanos. Então são os androides. E os androides vão ser como se fossem escravos, sabe? Porque eles precisam de alguém, então eles criam esses robôs pra ser escravos dos humanos. Então, cada família de humano tem o seu humanoide, tem o seu androide lá e tal. E aí são robôs, né? São Alexas. E aí fica lá, né, construindo casa, etc. Acontece que esses androides, eles chegam a um ponto que os androides estão se assemelhando muito aos humanos. Tanto que às vezes fica muito difícil você discernir quem é humano e quem não é. E esse livro, principalmente, ele vai falar sobre essa dicotomia de que às vezes um robô androide tem mais vontade de viver do que uma pessoa orgânica biológica. O Philip K. Dick, toda imitação por pretender ser real é mais passível de autenticidade do que um objeto genuíno. Ou seja, esses robôs que tentam parecer humanos, às vezes eles são mais humanos do que os próprios humanos, porque nessa sociedade completamente dilacerada, os humanos perdem a vontade de viver. Então, existe, tipo, uma religião lá que eles meio que tem uma caixa de empatia pra eles ir tentar encontrar lá o Deus a partir de uma realidade virtual ali. Tem também um aparelho onde eles conseguem controlar o humor. Então, tipo, humor de querer ver televisão, humor de dormir em paz, humor de o meu marido tem razão sempre. E, assim, os humanos ficam cada vez mais robóticos e os robóticos são cada vez mais humanos. E chega um momento ali que você fica muito confuso. É um livro que tem muitas essas questões filosóficas e você fica assim, nossa, gente, né, dá pra tirar várias questões. No começo eu fiquei... Toda vez que eu começo a ler um livro de ficção científica, gente, eu fico um pouco
Sabe assim, minha cabeça meio que tá tentando desesperadamente me situar ali, porque no começo é muito difícil. Mas depois que passa do começo dos 20%, daí minha cabeça fica mais... entende o mundo e fica mais fácil. Mas tem algumas questões que eu ainda fico meio em dúvida. Tipo, às vezes eu fico pensando, mas e o que aconteceu com coisa? O que isso quer dizer, sabe? O que isso que... Então é um livro que é muito interessante de ser discutido, de ser conversado. E é isso. A única coisa que me incomodou nesse livro, na verdade... são as 7 citações meio desnecessárias que o autor faz sobre os corpos físicos das meninas, inclusive robôs e tal. Então, assim, ele gosta muito de falar dos peitos das mulheres, sabe? Muito! Então, você vai saber o peito de todas as mulheres, quase, do livro. Então, assim, ele deixa bem... Ele explica bem, se você tiver dúvida, ele vai explicar bem. E não sei, eu acho meio desnecessário isso. Mas enfim, é um livro muito legal. E ele tem esse peso muito grande na ficção científica, principalmente porque ele traz essas questões que esses autores, né, que criam essas coisas de ficção científica das décadas anteriores, eles meio que são quase visionários, né? Porque chega um momento que a gente principalmente vai conseguir chegar nesse ponto de... Será que o que a gente tá criando tá mais realista do que a gente vai conseguir ser? Porque a gente vai começar a sofrer as consequências da nossa própria desgraça, né? A gente vai destruir o mundo, mas a gente vai criar coisas completamente tecnológicas e às vezes as coisas tecnológicas que vão conseguir viver nesse mundo que a gente vai destruir pra gente criar. Entendeu? Vai ficando assim... Nossa, é muito interessante essas discussões. Não assisti os filmes... Não sei se vou assistir, porque eu não sou muito de filme, mas, né, vamos ver, né, se eu vou. Então, esses são os últimos livros que eu li. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. De verdade, muito obrigada por essa amizade, de a gente conversar sobre livros e discutir sobre livros é muito interessante. Então, é isso. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem.